Olá pessoal, então dando continuidade aos vídeos anteriores que a gente falava de respiração aeróbica, hoje a gente vai falar de cadeia respiratória. Lembrando que a respiração aeróbica ela é dividida em três fases: glicólise, que ocorre no citoplasma, no citossol, o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz da mitocôndria, e agora a gente vai ver a cadeia respiratória, que também é chamada de cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, para a gente iniciar aqui, qual a função da cadeia respiratória principal? Assim como a maior parte do processo respiratório, a função é formação de ATP. Não esqueça, o famoso ATP, adenosina trifosfato. Tá? Ele armazena energia. Então, onde é que isso ocorre? Na crista mitocondrial. Também ocorre dentro da mitocôndria, mas não na matriz como no ciclo de Krebs. Esse processo agora vai ocorrer na crista mitocondrial já já. Eu mostro para vocês de novo aquele esqueminha da mitocôndria. E qual o procedimento? O principal procedimento aí da cadeia respiratória é chamado de fosforilação oxidativa. Só tem nome bonito nesse assunto. E o que é essa fosforilação? É a transferência de hidrogênio pelos citocromos. Vamos com calma. Da onde é que vem esses hidrogênios? Lembra do FAD, NAD, tá? Que estava a cada carbono que se quebrava lá no ciclo de Krebs, ele pegava um hidrogênio? Pois é, pois essas moléculas que transportam energia, tá, em forma de elétrons, em forma de hidrogênio, são os que estão trazendo esse hidrogênio aqui para a cadeia respiratória. E esses hidrogênios eles vão ser transferidos por proteínas, tá, por coenzimas chamadas de citocromos. A gente vai ver já já o esquema. Formando ATP e tendo como aceptor final o oxigênio e formação da água. A gente vai também entender isso aí. Observe, o rendimento energético para cada molécula de glicose é de 38 moléculas de ATP. Então já vai aí uma informação preciosíssima. Qual dessas três fases que a gente viu, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, onde há um maior saldo energético? É na cadeia respiratória. Tá? Então essa última é onde há a maior formação de ATP. Tá? Só que o esqueminha de novo da mitocôndria, ó, lembrando que aqui é a matriz onde ocorre o ciclo de Krebs, e essas voltinhas aqui, ó, essas ondas, essas dobras, são as cristas mitocondriais, que é onde vai ocorrer a cadeia respiratória de elétrons, tá? Beleza? Lembrando que essa aqui é a mitocôndria e a glicólise ocorre fora dela, tá? A glicólise não ocorre na mitocôndria, ocorre no citossol. Então aqui é o esquema da respiração da cadeia transportadora de elétrons, certo? Veja que existem algumas estruturas que a gente tem que saber para depois ver como é que acontece, o que ocorre. Tá? Então aqui a membrana da mitocôndria ela é uma membrana dupla, né? Então eu tenho aqui uma membrana externa e uma membrana interna. Aqui fica, ó, aqui, exatamente aqui, é a crista mitocondrial que a gente viu. Então, quais são as estruturas que compõem? Primeiro, existem vários tipos de enzimas aqui, tá? De proteínas, como por exemplo o complexo 1, chamado de NADH desidrogenase, aqui o complexo 2, citocromo B e C, o complexo 3, o citocromo móvel, que é esse aqui que está em azul, e o complexo 4, que é o citocromo oxidase. Então, o que acontece? Primeiramente, lembre que lá no ciclo de Krebs foram formados vários hidrogênios a partir da quebra, da descarboxilação do carbono. Né? Então, quando um carbono saía em forma de CO2, formava hidrogênio, liberava hidrogênio também. E esse hidrogênio ele era carregado por moléculas, como por exemplo aqui, ó, o NADH. Então, o NADH ele vem aqui para as cristas mitocondriais e vai liberar o hidrogênio, primeiramente aqui no complexo 1. Quando ele libera, ele vira NAD+, ó. Era NADH, agora NAD+. E esse hidrogênio ele vai passar para o outro lado, para ficar entre as membranas da mitocôndria. Tá? Mas não tinha só NAD, né? Lembrando que também tinha o FADH2. Então o FADH2 vai fazer a mesma coisa, só que ele chega aqui no complexo 2, no citocromo B e C. E quando ele chega aqui, ele libera também o hidrogênio. Esse hidrogênio, gente, ele vai ser carregado para o complexo 3, a partir desse complexo 2. A partir de uma coenzima Q, chamada também de ubiquinona, tá? Muito conhecida como ubiquinona. Então, ele vai levar para o complexo 3 e vai ficar aqui o hidrogênio também entre as membranas. Esse citocromo móvel, como o nome já diz, ele vai se deslocar até o complexo 4. E quando ele se desloca até o complexo 4, ele vai levar de 4 em 4 elétrons
Tá? Quando eu estou falando de elétrons, são os hidrogênios, né? Lembrando que hidrogênio só tem um elétron. Então ele leva de 4 em 4. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esses 4 hidrogênios aqui, eles vão migrar para essa parte aqui do complexo 4, tá? E vão se juntar a uma molécula muito importante na respiração, que é o oxigênio. Esse oxigênio, quando ele se juntar com esses 4 hidrogênios, tá? Ele vai formar a água. Então, por isso que eu disse lá atrás que na respiração aeróbica, o aceptor final de hidrogênio é o oxigênio, certo? Então, o oxigênio ele vai se juntar aqui ao hidrogênio para formar a água, tá bom? E a gente libera essa água em forma de vapor na respiração. Então, a gente libera na respiração CO2, mas também a gente libera a água em forma de vapor. E essa água vem da onde? Da junção do oxigênio que a gente respira com os hidrogênios. Os hidrogênios que eram da onde? Eram lá do início, eles eram da glicose, tá? Que foi quebrada, depois se transformou em ácido piruvático, depois em acetil, entrou no ciclo de Krebs. Então, veja que é um processo, é uma cadeia. Tá? Esses hidrogênios eles estão vindo desde lá. E aí, no final, eles se juntam aí ao oxigênio, tá? Para formar a molécula de água. Lembra que na fotossíntese eu disse para vocês que o oxigênio que a fotossíntese libera vem da molécula de água, que é quebrada, né? Então, o processo chamado de fotólise da água. Na respiração é o contrário. A água que a gente libera está vindo do oxigênio, que se une com os hidrogênios. Por isso que são processos complementares, tá bom? Certo, mas não acabou ainda não. Né? Até agora eu não vi ATP. Aí, né? Lembra que o objetivo da respiração é a produção de ATP. E para falar de ATP, existe uma outra estrutura aí muito importante que é a APT sintase. Olha o nome, ATP, eu falei APT. ATP sintase. Então, vai produzir ATP. Veja que esses hidrogênios que estavam aqui, ó, nessa região, ó, estavam todos aqui, agora eles vão migrar para ATP sintase. Esses hidrogênios, gente, eles são positivos. E essa parte aqui da membrana, ela é negativa. Ou seja, eles vão ser atraídos por essa região. Mas eles não podem ultrapassar isso aqui, ó, naturalmente. Eles não podem ultrapassar onde eles quiserem. Eles só podem passar por essa estrutura aqui, que é a ATP sintase. E quando eles vão ultrapassar, eles ultrapassam de uma forma muito rápida, né? Lembrando que aqui é negativo. Quando eles ultrapassam, eles fazem com que essa estrutura ela gire. Essa estrutura aqui, ó, ela gire. E esse processo de girar, esse movimento, acaba produzindo energia. Energia para produzir o quê? O ATP, tá? Para produzir o ATP. Então, todo esse processo aqui, os hidrogênios que vêm para cá, tudo tem o objetivo de produzir o ATP. Lembra que esse ATP ele é produzido a partir do movimento da ATP sintase. E quem promove esse movimento? A entrada aqui, ó, dos hidrogênios que estavam aqui, dos elétrons, e vão entrar na ATP sintase para essa parte interna da membrana. Tá? E aí vai produzir ATP. E o saldo final são de 38 ATPs. Tá? Então veja, gente, como durante todos os 3 processos, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, a glicose, né, ela vai sendo reduzida e vai sendo retirada seus hidrogênios, seus carbonos, para no fim produzir ATP. Tá? Vamos ver aqui uma visão geral de todo esse processo. Tá? Então olha aí, ó. Primeiro, citosol vai produzir 2 ATPs, 2 NADH e produzir 2 moléculas de piruvato. Tá? Que processo é esse? É a glicólise, né? Que ocorre no citosol. Então, tudo isso aqui é a glicólise, que ocorre fora da mitocôndria. Produziu 2 piruvatos. Esses piruvatos vão entrar na mitocôndria em forma de acetil, se juntar com a coenzima A e formar o complexo acetil coenzima A. E nesse processo já é a liberação de CO2. Piruvato tem quantos carbonos? 3 carbonos. Perdeu CO2, ficou com 2 carbonos. Então, a acetilcoenzima A tem 2 carbonos. Aí, ó, ele vai se juntar aqui ao ácido oxalacético, lembra lá, né? O ácido oxalacético se transformar em ácido cítrico, com 6 carbonos, depois vai perder carbono em forma de CO2, perder hidrogênio. Então, aqui um resuminho, ó, vai liberar 4 CO2, produzir 2 ATPs, 6 NADH e 2 FADH2. Todo esse processo aqui que ele se transforma em todos aqueles
compostos lá, né? O succinato, o fumarato, enfim. Então, até voltar a ser ácido oxalacético e se juntar de novo ao acetil para formar o citrato, né? Que é o ácido cítrico. E esse NAD aqui, ó, esse NADH e FADH vai para onde? Vão lá para a cadeia respiratória. Assim como todos os NADs produzidos no processo. Ó, veja que todos eles vão vir para formar, vão formar 10 NADs e 2 FADH2 e vão entrar na cadeia respiratória. E na cadeia respiratória, ó, vai vir um oxigênio se juntar aos hidrogênios para formar água, tá? E nesse processo a gente vai passar por todas aquelas enzimas que a gente mostrou, citocromo, complexo 3, né? Enfim, vai produzir lá no ATP sintase 32 ou 34, 38 ATPs, como a gente viu, tá? Isso varia um pouco. Então, ó, veja que aqui é um esquema muito importante. Lembrando que eu vou mandar para você esse material, tá? Esse esquema é bom para a gente fazer uma revisão. Lembrando que é só um esquema, é só um resumo, tá? Então depende também de você dar uma lida e uma estudada. Aqui outro esquema, né? Tá aqui um pouco mais simples, ó, glicose, quebrou, formou ácido pirúvico, ficou piruvato, formou acetil com enzima A, entrou no ciclo de Krebs, se juntou a todas aquelas enzimas, com liberação de CO2, liberação de ATP, liberação de NADH2 e FAD. Esse NADH2 vem para a cadeia respiratória, vai passando lá pelas camadas, né, níveis energéticos e liberando ATP, tá? O oxigênio vem, se junta ao hidrogênio no final para formar água, tá? E no final aí produzir uma quantidade enorme de ATP. Lembrando que dessas fases, a que produz mais ATP é a última, tá? A fase da cadeia respiratória. Então, gente, eu espero que tenha ficado um pouco claro sobre esse processo. Não são processos tão simples assim, mas não é difícil. Tá? Uma lida, ver esses esquemazinhos aí, tá? Ver no livro, ver os detalhes, fazer exercício, facilita bastante, certo? No próximo vídeo eu vou botar os comentários das questões, tá? Então vou botar algumas questões que caíram nos últimos Enems, vestibulares de forma geral, e vou comentar com vocês, tá? Mas eu peço que antes vocês assistam esse vídeo com calma, vou mandar o material também, tá? Todo esse material eu vou deixar disponível lá no canal do Telegram, tá bom? Então, até mais e grande abraço.